Vamos à entrevista do dia. O nosso entrevistado de hoje é o advogado Valério Rodrigues, que está aqui para falar de direitos dos portadores de TEA, o transtorno do espectro autista. Doutor Valério, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Jonathan. Obrigado pelo convite. Imagina, e eu é que sempre agradeço entrevistados, porque eu sei que a agenda é atribulada o dia todo, né? E você, eu sei que está aí com filhas em período de férias escolares, estão lá em casa, tem que prestar bastante atenção, né? Mais do que de costume. Mas vamos lá, doutor Valério, eu gostaria até de começar a entrevista dizendo para os ouvintes que o doutor tem uma filha com TEA, né? Além de militar a causa, e milita por conta inicialmente deste motivo, mas o senhor há quanto tempo já atende famílias de autistas? Olha, Marcelo, eu acho que uns 10 anos já. Uns 10 anos. A Heloísa está com 13, ela teve o diagnóstico com 3, e a partir do momento que nós tivemos o diagnóstico, nós começamos a procurar soluções, né, para que ela pudesse ser atendida pelo plano de saúde. Então, eu acredito que há uns 10 anos já eu estou nessa luta, vamos dizer assim. Perfeito. E em se falando de direitos dos autistas e também dos seus familiares, o doutor acabou de falar aí de planos de saúde, tem algo que nem todo mundo sabe, parece que existe uma contenda entre planos de saúde e familiares de pessoas com TEA. Bom, hoje em dia, essa questão do plano de saúde em si, ela perdeu um pouco de relevância. O que a gente está brigando hoje em dia é pela qualificação dos profissionais. Mas o que tem acontecido, né, que nós temos verificados, é a rescisão unilateral dessas operadoras de planos de saúde, dos planos de saúde das crianças com autismo. Elas cancelam o plano? Simplesmente cancelam o plano. Muitas vezes eu tenho clientes que falaram que foram baixar o boleto para pagamento, não conseguiam baixar o boleto, entravam em contato com a administradora, e a administradora falava, aí que a administradora entrava em contato e falava assim, olha, o seu plano foi cancelado. Então nem notificado eles foram. E pode fazer isso? Não, não pode. É possível o cancelamento de plano de saúde. Tá. Não do modo que eles fizeram. Tá? Existem 3 tipos de plano de saúde, o individual familiar, o coletivo por adesão e o coletivo empresarial. Certo. O individual familiar, ele só pode ser cancelado se houver fraude ou falta de pagamento. Tá? O coletivo por adesão e o coletivo empresarial não existe, aliás, existe uma resolução normativa da ANS, mas ela não é aplicada. No fundo, se tanto a operadora como a administradora concordarem com a rescisão do contrato, isso é possível de acontecer. Entendi. E aí, qual é a opção da família que teve um plano cancelado de forma unilateral, sem que tenha sido ocorrido fraude ou falta de pagamento? Justiça apenas, ou tem que tentar administrativamente primeiro? Não, é só justiça. Só justiça. Mesmo você entrando em contato com a ANS vai informar ao pai ou à mãe que o operador de plano de saúde pode realmente cancelar esse plano. Então, a única opção que você tem é justiça. Então, nós temos na lei de plano de saúde tem um dispositivo que diz que o plano de saúde ele não pode cancelar o plano se a pessoa estiver internada ou em tratamento. Existe também uma decisão do Superior Tribunal de Justiça também nesse sentido de que a operadora de plano de saúde ela não pode cancelar o plano de saúde se a pessoa estiver em tratamento ou internada. Então, como o tratamento para o autista é muito longo, por exemplo, minha filha está 10 anos fazendo tratamento. Enquanto ela estiver em tratamento, tá, o plano de saúde não pode cancelar o atendimento. Perfeito. E aí, no caso de pessoas que contratam um plano nacional e são atendidos por uma operadora local, muda alguma coisa ou vale essa regra genérica? Vale essa regra genérica. Aqui em Araçatuba nós temos um problema
Porque tem uma operadora nacional que ela está com dificuldades financeiras e ela não está fazendo o repasse para a operadora aqui de Araçatuba. Então, a operadora de Araçatuba simplesmente cancelou os atendimentos. Quando isso acontece também, a pessoa também tem que procurar um advogado da sua confiança para poder restabelecer esse atendimento. O senhor está atendendo muitos casos nesse sentido, de famílias que tiveram o plano cancelado e agora tem que entrar na justiça? Sim, eu tenho vários clientes meus que tiveram um plano cancelado. Nós conseguimos ingressar com uma ação, nós pedimos a liminar e o juiz restabeleceu os planos de saúde. Então agora os planos de saúde estão voltando a custear os tratamentos. Entendi. Isso é mais recente ou já vem de um certo tempo? E qual período que leva para conseguir? O doutor entra com um mandado de segurança com pedido de liminar? Não é obrigação de fazer. Obrigação de fazer. Obrigação de fazer. Então, a gente pega a documentação do cliente, entra com a ação, é questão de 3 dias, 4 dias a gente já está com a liminar. Perfeito. Tá? E aí, mas e o mérito? O problema é a questão da citação. Então, muitas vezes, se a operadora é de fora, demora um pouco mais, porque a operadora precisa ser citada, intimada da decisão judicial. Né? Mas tem operadoras assim que tem restabelecido na hora. Quando chega para ela a intimação, ela tem restabelecido. Então, tem uma média de umas 2 semanas, mais ou menos. Média, 2 semanas entre ingressar com a ação e a operadora restabelecer o plano de saúde. Tá bom, então a gente já falou de um caso aí, em relação ao direito dos autistas e seus familiares, que é o caso relacionado às operadoras de planos de saúde. Outro caso que eu estava vendo, conversando com o senhor, é o caso de servidores públicos com filhos com necessidades especiais. Nós estamos falando especificamente com TEA, mas eu imagino que seja extensivo a outras PCDs. Estes servidores que pleitearem na justiça a redução de jornada de trabalho não precisam fazer a compensação e não podem ter a redução de vencimentos. Isto é regra ou ele tem que solicitar judicialmente? Vamos lá, Marcelo. Até há pouco tempo atrás, nós tínhamos que solicitar administrativamente, seja para o município, seja para o Estado, essa redução da jornada de trabalho. Para quê? Geralmente, o autista ele tem uma carga de trabalho muito grande, de terapia muito grande. Então, fica às vezes inviável para o pai ou para a mãe ficar levando eles nas terapias e continuar trabalhando. Então, existe uma regra dos servidores públicos federais que permite que o funcionário público federal, ele possa diminuir a jornada de trabalho dele sem precisar compensar essas horas não trabalhadas e sem necessidade de redução dos seus vencimentos. Então, mas isso é funcionário público federal. A gente entrava com um pedido, usando a analogia. Se para o funcionário público federal pode, por que o estadual e o municipal não pode? Então, existiam decisões judiciais nesse sentido, até o próprio STJ falava que era possível a aplicação da analogia, né? Então a gente entrava, aqui em Araçatuba o juiz tinha um entendimento contrário, ou seja, ele não entendia que era possível, mas no tribunal dependia da Câmara que caía, você ganhava ou não. Infelizmente é assim. Hoje, a partir de dezembro do ano passado, finalzinho de dezembro do ano passado, há uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que ao funcionário público municipal e ao funcionário público estadual é aplicável essa regra de redução da jornada de trabalho sem redução de vencimentos. Então hoje você pode entrar, mas tem que ser judicialmente, você primeiro faz um pedido administrativo, o município ou o estado ele vai negar e depois você entra com ação judicial. É feita uma perícia, para ver qual é a necessidade de redução da carga de trabalho. Depois, praticamente está tranquilo, depois está aceito, está fechado. Então, feita a perícia, constatada a necessidade da redução, vai verificar qual que é essa porcentagem, o máximo que você consegue
50%. Então vamos supor que a pessoa trabalha 8 horas por dia. Vai passar a trabalhar 4. 4 horas por dia. E esta decisão, ela vale até o final da vida laboral do servidor, ou enquanto durar o tratamento, ou isso tem que mudar e tem que fazer novas perícias periodicamente? A lei não fala, Marcelo. A lei só fala da perícia inicial, tá? Mesmo porque também o autismo dificilmente há cura para o autismo. Sim. Né? Então, faz-se a perícia inicial, constata-se autismo, constata-se a necessidade da redução, vê-se qual que é essa porcentagem, e a pessoa continua com essa redução, né? Apesar da lei não falar, eu entendo que essa redução vai enquanto a criança ou adolescente está em tratamento. A partir do momento que a criança ou adolescente cessa o tratamento multidisciplinar, não existe mais motivos para o pai ou para a mãe continuar recebendo esse benefício, né? Da redução da jornada de trabalho. E aí, uma outra pergunta. O doutor disse, pode ter até 50% da jornada reduzida. E se eventualmente o pai ele não quiser, o responsável não quiser tirar estas horas diariamente, ele pode pensar em acumular isso e trocar por 1 ou 2 dias de folga na semana? Marcelo, eu entendo que não, porque como o benefício é para acompanhar a criança ao tratamento, não faz sentido ele acumular, vamos dizer assim, essas horas para que tire um dia de folga na semana. Então, eu acredito que não vai ser possível esse tipo de deferimento se ele, por exemplo, solicitar, né? Perfeito. A gente está falando de servidor público, mas existe a possibilidade disso ser extensivo, a regra, a lei, para o funcionário do setor privado ter redução de jornada sem impacto salarial? Olha, o profissional particular, setor privado, eu não vejo como, porque a CLT não contém nada, nenhum dispositivo nesse sentido. Existe uma decisão, 1 ou 2 decisões, concedendo ao servidor seletista, né, a possibilidade de ele ter essa redução. Mas assim, como eu te falei, são 1 ou 2 decisões, eu não estou lembrando agora de cabeça, né? Contudo, como agora essa regra passou a ser extensiva ao servidor público municipal e estadual, que fugiu o termo agora, estatutário, né? Eu creio que daqui a pouco a possibilidade de você conseguir na justiça, né, junto à Justiça do Trabalho, que essa regra também, por analogia, seja aplicada ao servidor público seletista. Entendido. 8 horas e 35 minutos, vou pedir ao Dr. Valério que continue aqui com a gente, para que no segundo bloco a gente continue falando sobre direitos das pessoas com autismo, incluindo os seus familiares. Doutor, 2 minutinhos a gente está de volta. Você que está nos acompanhando, não saia daí, porque daqui a pouquinho tem mais notícia relevante e entrevista interessante aqui no Jornal da Manhã, Araçatuba. Vamos à segunda e à última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui nos estúdios da Jovem Pan, aliás, no estúdio da Jovem Pan Araçatuba, é o advogado Valério Rodrigues, que no primeiro bloco falou bastante sobre os direitos ou de direitos dos portadores de TEA, o transtorno do espectro autista, incluindo aí os familiares, mas tem bastante coisa ainda para ser dita. Nós começamos o bloco passado, doutor Valério, falando de planos de saúde, né? Depois passamos para outras questões, mas eu gostaria apenas de voltar e estender um pouco o tema plano de saúde. Nós dissemos que tem planos cancelando unilateralmente os planos de pessoas com TEA, mas a pergunta que fica é, também tem ocorrido e também é irregular que ocorra com outras PCDs, especialmente quando estão em tratamento? Não, não é só extensivo, não é só para o TEA, é para toda a população em geral. Então, se a pessoa estiver internada, ou se a pessoa, a criança ou adolescente tiver algum problema também de saúde, ser portador de necessidades especiais, isso também é extensível a ela. Então, por exemplo, a pessoa está com câncer, está em tratamento, então a pessoa realmente tem que ficar recebendo o tratamento. Então, o plano de saúde é obrigado a manter esse plano de saúde
até essa pessoa tiver alta médica. Perfeito. Outra questão. De repente eu sou demitido do trabalho e meu plano ele é empresarial, corporativo. Eu tenho direito a manter o plano de saúde no caso de ter uma pessoa com TEA na família? Não. Aliás, não necessariamente. Né? Então vamos lá. Se você tem um plano de saúde corporativo, empresarial, você pode, né, continuar pagando esse plano de saúde desde que você contribua no pagamento. Então, por exemplo, você contribui com 50% do valor do plano e a empresa com 50% do valor do plano. Só título de exemplo. Tá? Se você contribuir para esse plano, você tem direito à manutenção desse plano. Mas é apenas 1/3 daquilo que você trabalhou. Então vamos supor que você trabalhou 1 ano nessa empresa. 1/3 seriam 4 meses. Acontece que existe um limite. Então é de 3 meses a 24 meses. Então essa permanência no plano de saúde, ela se dá no prazo mínimo de 3 meses, ou seja, a pessoa teve rescindido o seu contrato de trabalho sem justa causa, tá? Sem justa causa. Se for por justa causa, aí não tem como permanecer. Entendido. Teve o contrato rescindido sem justa causa, o mínimo que ela pode ter, né, de extensão do seu contrato, né, é de 3 meses e o máximo de 24 meses. E nas mesmas condições, né, que o plano que é oferecido pela empresa. No plano original. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Pode haver modificação. E no caso de aposentadoria, vale a mesma regra? Eu aposentei, consigo manter o plano? No caso do aposentado, se ele tem 10 anos de serviços prestados, né, ele pode manter o plano de saúde desde que custeie, ele pague esse plano de saúde na integralidade. A mesma regra do empregado vale para o aposentado também. Então, ele tem que ter contribuído, né, para esse plano de saúde. Não é, por exemplo, pagar a coparticipação. A jurisprudência entende que coparticipação não é forma de pagamento. Então, se a pessoa contribuiu, né, não é aquele mesmo exemplo que eu falei, 50% quem paga é o funcionário, 50% é o empregador. Sim. Se ele contribuiu, aí sim ele tem direito à permanência no plano. Se ele contribuiu, se ele ficou na empresa mais de 10 anos, então é por tempo ilimitado. Entendi. Se ele ficou com menos de 10 anos, aí é proporcional. Então, é 1 ano de permanência no plano pelo prazo que ele ficou. Então, vamos supor que ele ficou 8 anos na empresa. Então, como é 1 ano, por cada ano de permanência na empresa, ele tem direito a ficar até 8 anos com o plano de saúde, nas mesmas condições. Mas, assim, uma pessoa que aposentou, ela pode aposentar e pode continuar trabalhando na empresa. Não precisa necessariamente pedir esse benefício. Ela continua trabalhando, mesmo porque se ela não tiver os 10 anos, ela continua trabalhando. Um dia que o contrato de trabalho dela for rescindido, ela pode pedir esse benefício. Não sei se ficou claro. Ela pode continuar trabalhando, não precisa pedir esse benefício, né? Mesmo porque o empregador paga uma parte do prêmio, da mensalidade do plano de saúde. E assim que ela for ser dispensada, né, sem justa causa, ela pode, aí, nesse momento, requerer a benefício de continuar com o mesmo plano de saúde. Perfeito. De forma geral, como o senhor tem entendido o respeito à legislação, principalmente no que diz respeito aos portadores do transtorno do espectro autista, a sociedade, de forma geral, está entendendo melhor, está cumprindo a legislação, ou ainda é uma luta inglória e vocês têm que correr, o senhor que é pai de uma menina com autismo, ainda tem que correr muito atrás dos direitos para conscientizar e sensibilizar as outras pessoas? Marcelo, hoje as pessoas estão mais cientes do direito dos portadores de necessidades especiais, não só do autista. Sim. Mas, infelizmente, nós temos que, como você mesmo disse, correr atrás dos nossos direitos, porque eles não são aplicáveis automaticamente. Entendeu? Mesmo você tendo esse direito, a gente está falando muito em operadora, né? Você entra em contato com a operadora, aí muitas vezes ela não te fornece o profissional para fazer a terapia. Entendi. Ou te fornece um profissional que não está capacitado, né, a aplicar o procedimento que foi prescrito pelo médico. Nesse caso, infelizmente, você tem que contratar um advogado da sua confiança
para pleitear que o relatório médico, aquilo que foi prescrito pelo médico, seja cumprido. Perfeito, perfeito. O que eu percebo, de forma geral, é que sim, existe ainda uma luta muito grande, mas em algumas situações, eu vou citar uma especificamente, me causa um certo alento e até esperança, que é o caso lá do Shopping Praça Nova Araçatuba, que eles pintaram em algumas vagas de estacionamento, especialmente que ficam próximas às portas, às entradas, pintaram no chão um símbolo, né, colorido, aquela... O que eu me lembro, não sei se existe mais de um, mas é um laço colorido, que é especialmente reservada para pessoas com deficiência e mais especificamente para pessoas com TEA. E até onde eu fui informado pela Solange Neri, só o ativista do autismo, para quem já deixo um abraço, isso não foi preciso fazer uma exigência ao shopping, foi uma conversa que alguns pais tiveram com o pessoal da administração e o shopping tomou a iniciativa de deixar estas vagas disponíveis. Então, desde já, parabéns ao Shopping Praça Nova por esta iniciativa, mas a gente sabe que, de forma geral, a luta ainda é grande, né? Você, para enfrentar uma fila, se você tem, o Valério, vou usar o exemplo do senhor, uma filha com autismo, está com ela em um local que tem fila, o senhor tem prioridade no atendimento. Exato. E aí, como você comprova para o atendente que sua filha tem autismo? Tem que levar um laudo? Tem que levar uma carteira? Não, hoje em dia existe uma carteirinha de identificação. Perfeito. Esse mesmo laço você pode usar um cordão. Sim, né? Sim, é o cordão do girassol. Isso, né? exatamente. Certo. Então, isso identifica a criança como autista, então ela tem preferência a ser atendida. Só que tudo na vida tem que ter bom senso. Claro. Né? Por exemplo, tem uma pessoa idosa na frente, uma gestante na frente, você conversa com o teu filho e fala assim, olha, nós vamos esperar a vovó, o vovô ser atendido, depois a gente vai passar, depois é a nossa vez. Entendeu? Entendi. Não existe, não existe preferência entre as prioridades, né? A prioridade dela é maior que a minha, entendi. Mas, de forma geral, no caso de filas especificamente, o senhor sente que está sendo respeitado? Não, quanto às filas eu não tenho... Não tem reclamação? Não tenho, não. Não tenho sentido de reclamação, não. A minha mulher fala porque eu sou muito grande e tenho cara feia, então... As pessoas têm medo? Entendi. Dessa parte prática, diária, qual é a maior dificuldade? Ou se for mais de uma? Olha, Marcelo, eu cheguei num estágio, né, talvez seja, então, esporadicamente conversar com os profissionais que prestam atendimento. Para alinhar, vamos dizer assim, não digo nem dificuldade, mas assim, é no sentido de conversar, perguntar, questionar como é que é o tratamento, como é que a gente pode ajudar. Então, por exemplo, quando a gente teve o diagnóstico, e eu fui para São Paulo, fiz um curso. Não existia muita informação naquela época, 10 anos atrás. A gente teve informação do ABA, a gente viu um filme, se não me engano, Meu Filho, Meu Mundo, se não me engano, e mostrava uma visão muito deturpada do ABA. Que é um método, de tratamento multidisciplinar, né? Não é? Exatamente, mais comportamental. Né? Sim. Então, fui para São Paulo, fiz um curso do Sunrise. Sunrise é muito parecido com o ABA. Tá? Só muda o reforçador, vamos dizer assim. Tá? E é bem mais lúdico. Tá? Então fiz e eu aplicava. E quando eu aplicava, nas horas vagas, eu chegava e conversava com os profissionais. Olha, eu estou, por exemplo, trabalhando um sim ou não com ela. Então, existem profissionais maravilhosos. Né? Então, tinha profissional, não, Valério, pode ficar tranquilo que eu vou trabalhar com ela sim ou não. Existiam profissionais que se falava não davam atenção. Né? Então, assim, talvez hoje, na minha situação, tá? Eu sei que tem gente que tem sérios problemas de ter acesso ao plano de saúde, a ter acesso a um profissional qualificado. Muitas vezes o pobre profissional está lá, mas ele não sabe como tratar a criança. Né? Ele está lá para trabalhar, para ganhar vida e tudo mais, mas ele não tem experiência no trato com crianças com necessidades especiais, com autismo. Né? Então, assim, eu vejo muita dificuldade com esses profissionais, né? Vejo dificuldade com a operadora de realmente liberar rapidamente, né, esses profissionais qualificados, ou mesmo de custear o profissional particular. Quando a operadora não tem um profissional qualificado,
a tratar a criança, ela tem que custear um profissional particular. E a gente vê que eles acabam protelando muito essa mudança para o profissional particular. E muitas vezes eles não concedem. E aí você tem que entrar novamente na justiça para pleitear o custeio e o tratamento com esse profissional particular que está capacitado. Perfeito. Doutora, eu gostaria que o senhor deixasse o seu contato, né, especialmente para as pessoas que têm na família alguém com transtorno do espectro autista, para se informar caso queiram. Por favor. Bom, Marcelo, eu vou passar o meu WhatsApp, que geralmente eu atendo, que é o 18 99704 4147. 997044147, doutor Valério Rodrigues. Deixamos de falar alguma coisa que o senhor queira destacar? Não, Marcelo, assim, os direitos do autista ele é muito amplo. A gente não teria tempo para comentar tudo isso agora. Não hoje, mas quem sabe numa próxima oportunidade a gente estende isso. Mas acho que, a princípio, né, a gente abordou o que mais tem acontecido no momento. Perfeito. Essa questão do plano de saúde, da possibilidade do servidor municipal ou estadual ter a jornada reduzida, sem perda na remuneração. Exatamente. Né? Então, acho que esses são os pontos mais importantes, mais relevantes do momento. Né? Tá certo. E aí, na reta final aqui do programa, a Solange Neres, a ativista do autismo, que eu já havia citado, entrou na live, assim como Rosana Reis. André Kimura sumou diretamente do Japão, lembra dele? Nosso amigo. E também o seu Edivaldo Alves Cabral finalmente entrou dizendo bom dia, Jonathan e Marcelo, correria por aqui, mas cheguei, ufa. Muito obrigado pela audiência a todos vocês. Sol está dizendo que estava inclusive com o filho dela na terapia. Sol, a entrevista do Dr. Valério estará na íntegra ainda agora pela manhã lá no meu canal no YouTube. Jonathan Alves vai providenciar a edição e aí você querendo, compartilhe inclusive a entrevista que tem muita informação relevante e interessante. Dr. Valério, muito obrigado pela entrevista, bom trabalho e bom dia. Eu agradeço, obrigado.